Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma videoaula de língua portuguesa. Espero que vocês estejam conseguindo estudar, conseguindo fazer as atividades, espero que vocês estejam conseguindo aprender alguma coisa. Então vamos lá. Nós vamos falar essa semana das narrativas ficcionais. O que são narrativas ficcionais? O conto é uma narrativa ficcional. O que acontece? A narrativa ficcional ela não pode ser muito grande, ela não pode ser um texto muito extenso, muito grande. É um texto que não, um texto mais ou menos, né? Um texto médio. Por quê? Porque não pode ter um número muito grande de personagens. O tempo tem que acontecer, assim, tem que ser limitado. O tempo que vai estar acontecendo a história tem que ser limitado. E o narrador, ele vai construir. O narrador é aquele que está contando a história, né? Então, ele vai construir o ponto de vista dele a partir do qual a história será contada. Então, o ponto de vista dele vai ser a partir de como a história está sendo contada. Então, esse texto, essa narrativa ficcional, geralmente ela é carregada de tensão, ou seja, assim, você fica lendo e fica querendo saber o que vai acontecer, e ela termina em um clímax, ou seja, na melhor parte ela acaba. Só tem um conflito, só acontece um conflito dentro dessa história, não tem vários. E no desenvolvimento do texto, esse conflito ele pode ou não ser solucionado. Ele pode ou não ser resolvido. Vocês já viram aqueles filmes que no final termina e você fica, ué, não entendi, cadê o resto? Então, é mais ou menos assim a narrativa ficcional. Ela pode ter o conflito solucionado, mas também pode não ter. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. O vento e o sol. O vento e o sol estavam disputando qual dos dois era o mais forte. De repente, viram um viajante que vinha caminhando. Sei como decidir nosso caso. Aquele que conseguir fazer o viajante tirar o casaco será o mais forte. Você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O vento começou a soprar com toda a força. Quanto mais soprava, mais o homem ajustava o casaco no corpo. Desconsolado, o vento se retirou. O sol saiu de seu esconderijo e brilhou com todo o seu esplendor sobre o homem, que logo sentiu calor e despiu o paletó, ou seja, tirou o casaco. Então, essa narrativa aqui ficcional por quê? Porque a gente sabe que o sol e o vento não vão fazer essa disputa, né? Então, a gente viu que é um texto bem curtinho, né? Que passa num espaço de tempo também bem curto, né? E o que acontece? Nesse caso aqui, a gente tem um conflito solucionado, porque o sol vence. Então, isso é legal, isso foi bom, porque a gente terminou a narrativa, não ficamos querendo saber o que iria acontecer. Então, assim, é um texto, vocês perceberam que é carregado de tensão, porque tem essa briga entre o sol e o vento, e ele termina no clímax o sol vencendo. A gente não vê uma continuação do sol falando para o vento que tinha conseguido, nada disso. A gente vê que ele termina nesse clímax do sol vencendo a disputa. Outra coisa que nós vamos ver, que na verdade nós já tínhamos visto, vamos relembrar, são as histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos, ou chamadas de HQ, elas são narradas e representadas com quadrinhos, claro, né? E esses quadrinhos, eles possuem duas linguagens. A linguagem verbal, que é representada pelos balões de fala, ou a linguagem não verbal, que são só os desenhos. Além disso, ela tem uma impressão própria e a gente pode encontrar as HQs em internet, revista, livros, jornais, em vários lugares. Essas histórias, elas têm uma característica bem marcante, os balões de fala. Então, vamos observar aqui quais são esses balões de fala. Eu trouxe aqui para vocês, ó, os balões de fala. A fala do personagem, geralmente, é esse balãozinho. Deixa eu marcar aqui, que fica mais fácil. Geralmente, são esses balões aqui, ó, lisinhos, tá vendo? Já o balão de cochicho é esse balãozinho aqui, segundo balãozinho, que tem esse pontilhado. O balão de pensamento tem essas bolinhas indicando que o personagem está pensando. O balão do grito é esse que tem essas... esse aqui, eu não esqueci de marcar. Esse aqui é o balão do grito, ó, para dizer que ele está gritando, falando bem alto.
o balão que representa a fala de mais de uma pessoa ao mesmo tempo, a gente tem isso aqui, ó, indicando quem são as pessoas que estão falando. Quando o personagem tem uma ideia, ou aparece no balão de pensamento uma lâmpada, ou aparece apenas uma lâmpada. Isso indica que ele teve uma ideia, né? Já o balão de dúvida é a mesma coisa que o balão de ideia. Ou ele aparece com ponto de interrogação dentro de um balãozinho, ou aparece só o ponto de interrogação. Assim também com o balão de admiração. Às vezes aparece só o ponto de exclamação, não aparece balão nenhum. Quando o personagem não consegue se expressar, às vezes aparece uma onomatopeia, ou às vezes aparecem as reticências, que são esses 3 pontinhos, indicando que ele não consegue se expressar, que ele não tem o que falar. Já também, quando está choroso, triste, o balãozinho é esse aqui, ó, parece que o balão está chorando mesmo. Quando o personagem está cantando, às vezes aparece esse balão, mas às vezes aparece só as notas musicais, para indicar que ele está cantando. E quando o personagem está zangado, esse balão aqui, ou às vezes são aquelas caretas, né? Várias juntas que indicam que ele está zangado ou xingando. Então, como eu falei com vocês, também dentro das HQs, dentro das histórias em quadrinhos, nós temos as onomatopeias, que elas vão servir para descrever os sons. Por exemplo, como que é o som de um cachorro latindo? Au, au, isso é uma onomatopeia. Por quê? Porque a gente precisa representar com palavras, com letras, aqueles sons. Então, por isso que nós temos na HQ esse aqui, ó. Boom, ah, smash, ops, po. São onomatopeias, essas palavrinhas, que servem para descrever os sons que a gente não tem como escrever, né? Por exemplo, um trovão. Bash, bow, brum, bum. Uma gota. Plim, ping, plong. Pode ser uma gotinha de água caindo. A campainha. Ding dong. Ou plim plom. Nós temos também a buzina. Fom fom, bibi, ah. Também temos uma batida. Toque, soque, pos, coque. Tudo isso é uma batida. Vai depender de como vai ser essa batida, né? E também nós temos um soco. Pou, pam. E um telefone tocando, trim, 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 trim. Então, essas palavras que servem para descrever os sons do mundo, nós chamamos de onomatopeias. Não é centopeia, é onomatopeias, ok? Então, é isso, ficamos por aqui. Bons estudos e até a próxima!